Vamos lá agora, mais aquela terceira questãozinha, né? Mais uma etapa aí, vamos pegar a terceira questão da mesma sequência e entrar agora no aprofundamento do estudo de vozes verbais, tá certo? Conversão de voz, agora, você que tem dificuldade em voz ativa, voz passiva, nós vamos trabalhar bem pesado nessa história aí. Trabalhando vozes verbais, vamos identificar passo a passo, etapa por etapa, para você se ligar nessas paradas e começar a converter tudo, hein? Chegar à Fundação Carlos Chagas pipocando, detonando mesmo. Tá certo? Então, vamos embora, vamos lá. Mais uma questãozinha e depois vozes do verbo. Veja aí. Vamos lá. Questão da extinta Cone Sul, né? Que agora pontua concursos, né? Depois do escândalo aí do TRE e tudo mais. Vamos lá. Em qual das alternativas há voz reflexiva? E aí, gente? Voz reflexiva. Gente, a voz reflexiva é aquela em que o sujeito pratica e sofre a ação, você já viu. E aí, qual seria a resposta certa? Muito bem. Acertou quem marcou aí a letra D de dado, fácil. Ó. Determinei-me a verificá-lo. Determinei a mim mesmo. Percebeu? Eu determinei a mim mesmo verificá-lo por experiência. Outra no espírito dos que o ouvem ou contemplam. Gente, lembrando que a forma reflexiva, a voz reflexiva, ela não é só baseada na partícula si, não, tá? Então, se eu disser assim, ó, porque as pessoas geralmente associam o contexto reflexivo à partícula si. É claro que o si é muito comum, ele aparece muito, assim, na maioria mesmo dos casos. Ele aparece com função reflexiva, em muitos casos aí, mas eu posso ter o mi também. Se eu disser, eu me olhava no espelho, eu me cortei, eu cortei a mim mesmo, entendeu essa história? Então, ó, o mi, o te, o se, o nós nos observávamos, por aí vai, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Sempre quando você observar, não só a partícula si, mas aí o me, o te, também podem ter função reflexiva, é só observar a frase. A mim mesmo, a ti mesmo, a si mesmo, beleza? Vamos embora, continuar. Nada chegaria a valer sem a existência de outros homens que me vissem e honrassem. O que me deu a ideia da nova doutrina. Então ele está colocando a mesma coisa em relação à nova doutrina. Ele interrogou-nos, olha só gente, ele interrogou-nos, neste caso aqui, ele nos interrogou-nos, interrogou a nós, interrogou alguém, objeto direto. Não é a nós mesmos, até porque ele teria que estar no meio, né? Percebeu? Vamos embora agora, viu? Vamos lá. Ixi, rapaz, vamos ajeitar esse negócio aqui, né? Vamos ajeitar essa entrada da teoria. Rapaz, esse cara vai entrar primeiro. Vamos ordenar esse slide aqui. É isso? Claro, vamos organizar esse negócio. Deixa eu tirar esse efeito daqui. Pronto, tchau. Não quero não, obrigado. Pronto, agora vai ficar arrumadinho. Deixa eu ver se o outro tá arrumadinho também, né? Fica arrumadinho, bicho? Tira esse negócio daqui. Tira esse negócio daqui, pronto, que aí já, a gente já ganha um tempinho, né, cara? Vamos lá, ó, isso aqui primeiro, cara. Pronto, agora, vamos ver se a gente arruma a casa agora. Pronto, legal, bicho, vamos lá. Seguindo aí, ó. Olha aí, vozes verbais, transposição, vamos dar uma sacada nisso aí. Mecanismo de transposição de vozes do verbo. Se você vai fazer concurso da Fundação Carlos Chagas, abra os olhos. Se você vai fazer CESP ou alguma outra banca, fique mais tranquilo. Ou se você não está estudando para concurso algum, está estudando para o vestibular ou está assistindo aula para a sua escola, já recebi várias postagens, vários e-mails, vários posts aí no Face e tal. O pessoal dizendo, meu filho está assistindo suas aulas, está adorando, lá. Maravilha. Se você está estudando aí para o colégio, está estudando para concurso, vestibular, o que for, entenda. Vozes verbais, importantíssimo agora, aquele mecanismo de conversão. Se você está se preparando para a FCC, segura na cadeira aí, porque o bicho vai pegar agora, tá certo? Ai, professor, vai não. É não, cara. Você não sabe que a gente procura facilitar um pouco sua vida aí? Pelo menos trabalhando alguns conteúdos e dando algumas dicas para você ter uma fluência melhor no assunto, sem tanta dificuldade, sem tanta burocracia, não é verdade? Então, olha só. Quando a gente analisa especificamente as vozes do verbo, você sabe, ativa, passiva e reflexiva, cada uma tem uma característica, e é isso que a gente vai começar a observar. Nesse processo de transposição de voz verbal, você observa claramente uma coisa pontual. Na transposição, da ativa para passiva, da passiva para ativa para passiva sintética, analítica,
A gente vai começar a ver passo a passo, etapa por etapa, tá certo? A primeira delas é essa, vamos lá, John. Vou fazer o velho ensaio aqui da telinha dupla. É pra cá agora, né? Eu troquei de estúdio hoje. Tá notando? Tô sentado? Tô no outro estúdio. Agora o estúdio 2, eu acho. Segue. Pronto. Aí eu sei que olho pra lá ou pra cá, né? Acho que você tava enjoado já de olhar pra lá. E aí, pessoal? Pronto, a gente muda o estúdio e você olha pra cá agora. Entendeu? Pois é, cara. Vamos embora, Morgado. Pelo menos não fica sempre aquela... Eu me lembro que toda vez que eu falo com o professor, ele fica assim. Né? Agora ele faz assim. Entendeu? Pelo menos muda alguma coisa. Vamos embora, olha só. Voz ativa, tá lembrado desse negócio? Voz ativa, olha só. É aquela em que o sujeito pratica a ação verbal. É aquela que ele pratica. Já falamos aquela frase, tá lembrado dessa frase aí que você nunca leu? Nunca viu, né? Cláudia pintou um quadro. Cláudia vive pintando quadro. É normal. Mas é assim mesmo. Cláudia pintou um quadro, já vimos. É aquela em que o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Quem pratica a ação, tá aí. Beleza. Vamos seguir. Veja aí. Aí você tem, olha só, voz passiva, tá lembrado? Voz ativa e voz passiva. A voz passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, sofre a ação representada pelo verbo. Vamos lá. Em vez de Cláudia pintou um quadro, o sujeito da frase é quem pratica, o sujeito da frase passou a ser quem sofre a ação. Então, um quadro sofreu a ação de ser pintado. Quem fez, quem praticou esta ação? Cláudia. Então, um quadro foi pintado por Cláudia. Está aqui, ó. A voz é chamada de passiva analítica, porque eu tenho 2 ou mais verbos, o último do particípio, a do ido. Pintou-se um quadro, agora é o verbo mais ser, tá vendo aqui, gente? Passiva sintética, sintética. A pele, ó, é aquela que usa a partícula si. Ó, aquela voz, passiva o quê? Passiva sintética, si, verbo mais sintética, sintética, entendeu? A pele, assim, ó. Né? Partícula sintética, pronto. Né? O verbo na voz passiva sintética é aquele que tem verbo mais si. Começa logo a apelar, viu? Começa logo a apelar aí. Tem isso não. Vamos embora? Continuando, veja aí. Olha só. Tá. Primeiras considerações, vamos lá. Na mudança de voz, olha só. Na mudança de voz, o tempo e o modo do verbo ou dos verbos sempre permanecerão inalterados. Gente, tempo e modo inalterados. Então, olha só. Mudança de voz. Se eu sair da ativa para passiva, da passiva para ativa, ativa reflexiva, qualquer mudança de voz, tempo e modo inalterados. Percebeu? Qualquer mudança de voz, tempo e modo inalterados. Permanece do mesmo jeito. Marcelo, como assim? Simples. Se você vai transformar uma frase na voz ativa para passiva, analítica, por exemplo, e o verbo está no pretérito perfeito, quando você mudar a frase, a construção da frase, ela vai permanecer no pretérito perfeito. Se você mudar, se o verbo estiver no futuro do presente, o verbo continua no futuro do presente. Futuro do pretérito, pretérito, perfeito, perfeito, imperfeito, imperfeito, mais perfeito, mais perfeito. É a mesma coisa, não muda nada. Tempo e modo verbal permanecerão sempre inalterados. Entendeu essa história aí? Se liga, hein? Vamos lá, continuando, acompanhe. Vamos lá. As frases que admitem conversão de voz verbal apresentam verbos transitivos diretos, VTD, ou transitivos diretos e indiretos, VTD. Marcelo, não entendi nada. Que história é essa? Pessoal, você que está se preparando para a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, se você está fazendo algum concurso na área de tribunais e tal, e a FCC ou o banco, né, Banco do Brasil e outros concursos aí que estão pintando na área, o mais importante é você observar o seguinte. Há questões da FCC, e às vezes questões de outras bancas, Gran Rio, é mais comum na FCC. Você observar, por exemplo, assim, assinale a alternativa em que a forma verbal admite transposição de voz. Assinale a alternativa em que o verbo admite transposição, então o que ele não admite. Existem questões em que ele pergunta a si mesmo, admite ou não admite? Admite ou não admite? Para saber se admite ou não transposição de voz, se admite ou não mudança de voz. Então tem que tomar muito cuidado, você tem que observar isso. Será que o verbo admite transposição ou o verbo não admite transposição? Se ele perguntar isso, aí você vai se ligar nessa dica agora. Veja aí. Olha só. As frases que admitem, todas elas possuem isso aqui. VTD ou VTDI. Verbo direto
o verbo direto e indireto. Percebeu? Verbo direto, o verbo direto e indireto. Está aqui, ó. Numa boa. Entende? Então, olha só. Marcelo, mas eu não me lembro mais desse negócio não, verbo direto e indireto. Gente, essa forma aqui que ele diz, né? Tentar mudar a corzinha aqui para facilitar a nossa vida. Quando um verbo é direto, né? Direto, direto e indireto, quando ele tem essa característica de direto, geralmente você pergunta ao verbo isso aqui, ó. O que? Ou então quem? Você pergunta ao verbo geralmente isso, tá? Então, os verbos que são diretos ou diretos e indiretos têm essa característica. Alguns outros também, né? Você tem alguns verbos impessoais com essa cara, você tem outros verbos, mas, via de regra, os verbos diretos, transitivos diretos e indiretos, têm essa característica. Você vai perguntar o que e quem. Tá certo aqui? O que e quem. Então, por exemplo, ó, nesse verbo aqui, vamos imaginar o verbo fabricar. E aí, eu pergunto a você, este verbo fabricar, ele admite ou não admite conversão de voz verbal? Mudança de voz? Admite. Porque você olha para o verbo e pergunta, fabricar o quê? Então, este verbo fabricar é transitivo direto. Percebeu? Ele é chamado de VTD. Ele é um verbo que você pergunta o quê e responde. Perguntou o quê? Respondeu, tranquilo, fabricar algo, fabricar alguma coisa. Então, este verbo é um verbo que admite a conversão de voz verbal. Se eu tiver o verbo, por exemplo, entregar. E agora? Como é que fica aí? Gente, o verbo entregar. Você entrega o quê? A quem? Percebeu? Mas de qualquer forma você diz o quê? Você entrega o quê? Entregar o quê? Entregar a quem? Então quando você coloca entregar o quê ou entregar a quem, tranquilo, você observa claramente que este verbo entregar também admite a conversão de voz verbal. Percebeu? O verbo entregar é um verbo que admite a conversão de voz verbal tranquilamente. Ele admite sim. Joia? Beleza? Então, muito cuidado. Os verbos que admitem, diretos ou diretos e indiretos. São aqueles verbos que você pergunta, o que, quem? De alguma forma, sempre o que ou quem, essa pergunta entrará por causa desse direto aqui da história. Joia? Beleza, vamos lá, vamos continuar. Transposição de voz. Vamos fazer a mudança mesmo agora, hein? Mudança de verdade. Como é que eu posso transformar uma frase na voz ativa em voz passiva sintética? Como é que se dá essa mudança? Como é que se dá essa troca? Vamos dar uma sacada aí? Observe essa frase aqui, olha só. Observe esta frase aqui. Cláudia pintou um quadro. Gente, quem é o sujeito? Cláudia. Verbo, pintou, um quadro é o objeto. Percebeu? Tá. Eu quero transformar a voz ativa, esta frase está na voz ativa, eu quero transformar esta frase aqui na voz passiva sintética. Voz passiva sintética, como é que fica? Vamos lá. Retira-se o sujeito, acrescenta-se o se e depois checa-se a concordância. Gente, Cláudia pintou um quadro. Tá. Como é que eu transformo a voz ativa em passiva sintética? Como é que eu transformo as frases? Tira o sujeito, acrescenta o se. Tira o sujeito, acrescenta o se. Vamos lá. Então, nesse caso, pintou um quadro. Eu retirei o sujeito. Depois eu acrescento o se ao verbo. Pintou-se um quadro. Prontinho. Esta frase aqui está na voz passiva sintética. Vê como foi fácil? Eu checo só a concordância. É importante checar. Vamos lá de novo. Olha só, de novo. Nesse caso, retira o sujeito, acrescenta-se o se. Vamos ver mais um exemplo. O sujeito aprova a nova lei. O governo aprova a nova lei. Tá. Nesse contexto aqui, o governo aprova a nova lei. Voz ativa ou passiva? Por quê, gente? Porque o sujeito está praticando a ação. Foi ele quem praticou, não é isso? Massa. Vamos lá. E aí, o que é que eu faço? Transforme a frase na voz ativa, transpondo-se da voz ativa para a voz passiva sintética. Como é que você transpõe essa frase para a voz passiva sintética? Como é que fica? Muito bem. Retira-se o sujeito, acrescenta-se o se. Tira o sujeito, coloca o se. Então, ó, na prática, bem rápido. Tira o sujeito, vou pegar o vermelhinho, que é melhor, né? Olha só, vou pegar a cozinha vermelha e chamar mais a atenção. Tira o sujeito, acrescenta o se. Pronto, a frase está pronta. Tira o sujeito, acrescenta o se. Faz o que se fez. Aprova-se a nova lei. Percebeu aí? Tranquilo.
para transformar ativo em passiva, não foi fácil? Então, ó, sempre que você quiser transformar uma frase na voz ativa em passiva sintética, sem estresse, numa boa, é só retirar o sujeito, colocar o se. E ó, é muito importante você checar a concordância. Nesses dois exemplos que a gente analisou agora, muito tranquilos, muito lights aí, por quê? Porque todos os sujeitos, todos esses caras que representam o sujeito aí, eles estão expressos no singular, na forma singular. Mas tá, ele expresso na forma singular, e daí? E daí, se eles estivessem no plural, a conversa seria outra. Veja aí. Olha só. Imagine, gente, se ele disser assim, o governo aprova a lei. E se fossem as novas leis? Aprovam-se as novas leis. Eu teria que colocar o verbo no plural também aí. Percebeu? Vamos ver mais um exemplo aí. Importante checar a concordância, olha só. Vamos ver um exemplo no plural. O aluno concluiu os exercícios. E agora? Como é que eu transformo essa voz ativa, porque o sujeito está praticando a ação? Como é que eu transformo essa voz ativa, aqui nesse caso, em passiva sintética? Gente, retira o sujeito, acrescenta-se o se. Tá, mas eu preciso checar a concordância. Aqui o sujeito concluiu o quê? Os exercícios. Forma plural. Se eu tenho forma plural aqui, como é que fica então? Muito bem. Concluíram-se os exercícios. Entendeu? Então não pode ser simplesmente tira o sujeito e coloca o se. Checa a concordância. Percebeu? Deu toque aqui. Tira o sujeito, coloca o se, checa a concordância. Tira o sujeito, coloca o se, checa a concordância. Percebeu? Então, o mais importante nessa conversão da voz ativa para a voz passiva sintética, por exemplo, é você observar esse contexto do sujeito, do cara que vem depois. Se ele está no singular ou no plural. Sujeito singular, já sabe. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo no plural. Legal, então? Foi fácil? O que você achou? Moleza, né? Foi ou não foi? Foi fácil. Que cara é essa? Não foi legal? Foi ou não foi fácil? Mata. Moleza. Mole. Foi mole. Tranquilo. Vamos avançar então? Vamos conhecer agora a conversão na voz passiva analítica. Agora é a sensação da FCC. É a sensação das provas, essa conversão de voz passiva, de voz ativa para voz passiva analítica e vice-versa. Sensação. Vamos lá. Olha só. E para transformar a voz ativa, uma frase na voz ativa, em voz passiva analítica, como é que fica isso? Vamos lá, gente. Um esquema prático que a gente sempre sugere, a gente já gravou isso aí no nosso curso prático de gramática, agora está aprofundando aí, né, nesse contexto, nesse curso de língua portuguesa para concurso, que é um pouco mais completo, um pouco mais amplo. Vamos dar uma sacada aí. Um esquema prático para conversão de voz ativa em voz passiva analítica. É bom destacar, viu? Isso aqui é o queridinho das provas, é o ponto-chave aí. Vamos lá. Primeiro passo, olha só. Quando você vai transformar uma frase na voz ativa em voz passiva analítica, o primeiro passo seu é contar os verbos. Quantos verbos existem na frase? Você deve contar os verbos por uma questão simples de correspondência. Ó, se a frase que estiver na voz ativa tiver apenas um verbo, quando você transformá-la, a frase passará a ter dois verbos, sempre um verbo a mais. Observe que a frase na voz passiva tem sempre um verbo a mais. Então, ó, contar os verbos. Ativa com 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com 3. Percebeu aí? Então, você tem sempre um verbo a mais. Sempre um verbo a mais. Tá, beleza. Então, como é que fica? Ó? Ativa com 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com 3. Sempre um verbo a mais. Qual é o segundo passo que você tem que trilhar aí para poder fazer a conversão da voz ativa para a voz passiva analítica? Você deve identificar tempo e modo. Por quê? Porque eles não mudam, são inalterados. Se um verbo na frase original está no pretérito perfeito, quando você transformar, ele continuará no pretérito perfeito. Passado, passado, presente, presente, futuro, futuro, perfeito, perfeito, imperfeito, imperfeito. Percebeu? Está aqui, é tudo igual. A mesma coisa, a mesma leseira. Vamos lá. É importante identificar tempo e modo. São sempre inalterados. Tempo e modo inalterados. Não esqueça, não muda nunca. O terceiro e último passo na conversão da voz ativa para passiva analítica é essa aqui. Ó.
você deve inverter os termos inicial e final. Mudar a posição, simplesmente inverter. Então vamos lá? Vamos memorizar aí? John, tela dupla aí pra gente. Olha só. Nesse caso, 3 passos, esquema prático. Vamos lá. Primeiro passo, vai, contar os, bora. Conta os verbos, vai. Ativa com 1, passiva com, vai. Ativa com 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com, vai. Passiva com 3. Segundo passo, vai. Identificar o quê? Tempo e, bora, bora. Tempo e, são sempre o quê? Bora, sempre o quê? Vá, pode colar, vai, eu deixo, vá, pode colar. São sempre o quê? Inalterados. Primeiro passo, vai. Primeiro passo, conta os verbos. Ativa com 1, passiva com, vai. Ativa com 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com 3. Segundo passo, identificar tempo e, são sempre o quê? Bora, são sempre o quê? Inalterados. Terceiro e último passo, inverter o quê? Vai, inverter o quê? Os termos o quê? Inicial e final. Se você começa com A e termina com B, é só inverter. BA. Vamos ver o exemplo, como é que fica isso? Veja lá. Olha só, pondo em prática essa maluquice da contagem que estamos fazendo agora. Vamos fazer passo a passo, vamos lá. Primeiro passo, qual é? Contar os, bora. Contar os verbos. Ativa com 1, passiva com, vai. Ativa com 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com 3. Sempre um verbo a mais. Segundo passo, identificar o quê? Vai, identificar o quê? Tempo e, são sempre o quê? Muito bem. Qual o terceiro passo? Bora, não, vou teclar não. Você vai dizer. Qual é o terceiro passo? Qual é o terceiro passo? Vai, diga aí. Você é que vai falar. Pode falar. Terceiro passo. Inverter os termos inicial e final. Esqueça não, colega. Não pode esquecer. Veja aí. Olha só. Inverter os termos inicial e final. Então vamos fazer isso. Na frase, Cláudia pintou um quadro. Eu quero transformar. Essa frase está em que voz? Ativa. Está na voz ativa? Beleza. Esta frase está na voz ativa. Eu quero transformá-la, eu quero transpô-la para a voz passiva. Transpondo para a voz passiva a frase, lembra? Tá lembrado? Aquele comecinho lá da FCC, tá? Aquelas questões que ninguém nunca viu e tal, em prova, não é? É ou não é? Certamente já viu, muito. Já viu demais, está careca de saber. Na FCC, ó, sempre no mesmo ritmo. Vamos lá, isso aí, ó. Primeiro passo, conta os verbos. Veja aí. Tá. Ativa com 1, passiva com 2. Se a frase está na voz ativa, Cláudia pintou um quadro, eu já sei que eu tenho aqui, ó. A ativa tem um verbo e a passiva tem 2. Beleza, então a frase transposta apresentará 2 verbos, o verbo pintar associado a outro aí. Segundo passo, tempo e modo. Gente, a terminação U caracteriza o verbo pintar em que forma, em que tempo verbal? Terminação U representa o quê, gente? Pretérito o quê? Perfeito. Não pode esquecer não, hein? Terminação U, pretérito perfeito, ó. Pretérito perfeito. Tá, e aí? Muito bem. A frase transposta permanecerá no pretérito perfeito. Terceiro e último passo. Você vai o quê? Inverter os termos inicial e final. Inverter os termos inicial e final. Se você começa com Cláudia e termina com quadro, você vai fazer o quê? Começar com quadro e terminar com quem, gente? Com Cláudia. Percebeu? Vamos lá. Um quadro foi pintado por Cláudia. Tá vendo aí? Houve a conversão, a transformação simples. Se eu começo com Cláudia, eu termino com Ana. Percebeu? Com Cláudia. Termino com quadro, começo com quadro. Forma verbal. Ativa com 1, passiva com 2. No mesmo pretérito perfeito. Tá vendo aqui, ó? As formas verbais no pretérito perfeito. Vamos avançar? Fácil, facílimo. Vamos lá. Cláudia pintou um quadro. Como é que fica então? Como é que fica? Bora. Primeiro passo, conta os verbos. Ativa com 1, passiva com 2. Segundo, tempo e modo. São sempre o quê? Inalterados. Pintou é pretérito perfeito. Lógico. Então a frase transposta vai estar como? Certamente estará também no pretérito perfeito. Terceiro e último passo, inverter o quê, gente? Os termos inicial e final. Se começa com Cláudia e termina com quadro, é só inverter. Tá lembrado aí como foi fácil? Facílimo. Na conversão, um quadro foi pintado por Cláudia. Percebeu aí? Nenhum problema. Essa é a voz passiva analítica dessa frase aí. Percebeu como foi tranquilo? Facílimo? Olha, na conversão de voz verbal, siga esses nossos passos, siga essa nossa recomendação, tranquilo. Quando você percebe essa recomendação, observa aí, né? Primeiro passo, contar os verbos e tal, ativa com 1, passiva com 2. Quando você observa bem isso, faça, muito tranquilo. Porque fica mais fácil de você observar qual é o passo a passo da mudança.
Foque no verbo e observe essas perguntas. Observe o comportamento dele. Se ele muda a cara ou não, de que maneira. A construção da voz ativa, da voz passiva, da voz reflexiva. São coisas bem diferentes que você pode aí tirar de letra, acertar tudo na hora da prova. Fácil, né? Vamos sacar então? Vamos avançar? Continuando, Morgado. Bora, Morgação. Bora, Morgação. Obrigado. Vamos lá. Cláudia pintou um quadro, ok. Um quadro foi pintado por Cláudia. Mas se eu dissesse assim, Cláudia pintará um quadro. Vamos lá, vamos mudar um pouco o tempo verbal para você ir exercitando e treinando com outros tempos aí. Como é que fica? E aí, gente? Um quadro será pintado. Muito bem. Aqui você tem o futuro do presente do indicativo. Na hora da conversão, permaneceremos aí no futuro do presente. Certo? Futuro do presente, futuro do presente. Beleza? Tranquilo aí. Vamos lá. E se eu dissesse aí, gente, Cláudia pintava um quadro. Como é que fica aí? Cláudia pintava um quadro. E aí, gente, como é que fica? Um quadro era pintado. Gente, esse vá aqui é o quê? Qual é a forma verbal? Pretérito imperfeito do indicativo. Se este aqui é o pretérito imperfeito do indicativo, você já sabe. No pretérito imperfeito, a forma verbal permanece inalterada. Aqui eu tenho o pretérito perfeito, conservamos aqui no pretérito perfeito, né? Vou colocar aqui, pretérito perfeito. Tanto na frase original como na frase transposta. Aqui, Cláudia pintará. Qual é? Bora, você que está nos assistindo, vamos lá. Futuro de quê? Futuro do presente, não é isso? Pintará. E aqui, acabamos de falar. Aqui é o futuro do presente. Esse camarada aqui, vá, quem é? Muito bem. Aqui você tem o quê? O pretérito imperfeito do indicativo. Certo? As formas serão sempre inalteradas. Joia, gente? Beleza? Um quadro era pintado. Pretérito imperfeito do indicativo. Mesma coisa. Certo? Vamos lá. Cláudia está pintando um quadro. E agora? Como é que ficaria a frase transposta aí? Agora eu tenho quantos verbos? Bora. Primeiro passo. Conta os verbos. Quantos? 2. Ativa com 2, passiva com 3. Segundo passo. Tempo e modo. Qual o tempo aqui? Este verbo. O que vale aí, porque o outro é gerúndio, não conta. O que vale é sempre o tempo do verbo mesmo aí. Vamos lá. E aí? Do primeiro verbo. Se tiver dentro de locução, gente, quem vai dar o tempo e modo é sempre o primeiro, tá? Sempre se liga nisso aí, não vai pegar o tempo do segundo não, é sempre o primeiro verbo. Se eu tiver mais de um verbo, quem me dá o tempo da voz passiva e tal, é sempre o primeiro verbo. Olhar sempre para ele. Esse está, fácil, né? Presente do indicativo, não é isso? Está pintando, presente do indicativo. Tá, e aí, como é que fica? Cláudia está pintando um quadro. Um quadro. E aí, um quadro está sendo pintado por Cláudia. Tá vendo aí, gente? Então, você tem aqui, ó, um quadro está sendo pintado por Cláudia, ativa com 2, passiva com 3. Sempre um verbo a mais. Beleza, então? Então, muito cuidado nessa questão da conversão de voz verbal. Então, vamos lá. Recapitulando, bora. Primeiro passo, vai. Primeiro passo, conta os verbos, vai. Ativa com 1, passiva com 1, vai. Ativa com 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com... Ativa com 3, passiva com 4. Sempre um verbo a mais. Qual o segundo passo? Vai. Segundo passo, conversão de voz. Segundo passo. Identificar o quê? Tempo e modo. São sempre o quê? Vai, são sempre o quê? Vai, Morgado. Ora, morgação. Vou levantar. Vou levantar. Tem uma mesa aqui, você sabe, né? Já rodei. Bora. Primeiro passo, vai. Primeiro passo. Conta os... Vai. Bora, sacode aí. Primeiro passo, conta os verbos. Ativa com 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com 3. Sempre um verbo a mais. Próximo passo, identificar o quê? Tempo e modo. São sempre o quê? Inalterados. São sempre inalterados. Muda. Passado, presente, perfeito, imperfeito. Tá lembrado? Terceiro e último passo para a gente fechar. Vamos lá. Terceiro e último passo.
inverter os termos. Inicial, final. Lembra? Se eu começo com A, termino com B. É só inverter. É isso aí. 3 passos para a conversão de voz. Ativa e passiva, passiva, ativa, tudo isso aí. Esqueça não, pratique bastante para acertar sempre isso aí, tá certo? Próxima aula tem mais vozes verbais, atividade, tem um bocado de coisa ainda. Estou esperando você. Até lá, tchau.